pessoal, sejam bem-vindos ao Itaú Views. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje a gente vai falar da super quarta, que teve manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então a gente vai abordar aí o que veio nos comunicados, a gente vai falar da nossa visão para 2026 e, claro, como investir em renda fixa neste cenário. Então, para isso, aqui eu vou apresentar os nossos convidados hoje. Eu estou com o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica aqui do Itaú. Olá, Fernando. Olá, Marcele, é um prazer estar aqui com você. Vamos falar bastante aí de cenário macro Muita hoje, coisa né? para falar, sim. E para falar de renda fixa, né, bem ali a abordar as oportunidades, estou com o Lucas Queiroz, que é chefe de pesquisa em renda fixa aqui do Itaú BBA. Olá, Lucas. Olá, Marcele. Bom estar de volta aqui ao Itaú Views. Hoje a gente vai falar do macro e das oportunidades, né, Lucas? Com certeza. Como o Fernando falou, tem muita coisa para a gente abordar aqui hoje. Então é isso, vamos lá. Bom, para começar, Fernando, eu quero, acho que não dá para a gente começar de outra forma, vamos falar do Copom, né? Teve ali manutenção da Selic em 15% ao ano, acho que foi a quinta manutenção seguida, né? E veio em linha com o esperado pelo mercado. Mas o que veio ali no comunicado de diferente, ou o que chamou a atenção de vocês ali? Já tem uma sinalização de corte para março? O que veio? Sim, sem dúvida veio uma sinalização bem clara de que o comitê pretende iniciar o ciclo de afrouxamento em março, né? Na verdade, para essa reunião, a grande maioria esperava que fosse manutenção. Havia algum contingente ali de participantes do mercado que estavam acreditando num corte de juros já em janeiro. Não veio, mas veio uma sinalização bem clara quanto à próxima reunião. O comitê falou da necessidade de fazer uma calibração no nível dos juros. E aqui eu acho que o ponto interessante é que, além dessa sinalização com relação a março, eles falam também de fazer esse ajuste de uma forma serena. Eles usam a palavra serenidade para falar tanto do ritmo de ajuste quanto da magnitude total do ciclo, tá? Eu acho que não fica fechado qual é o ritmo para a próxima reunião, se é 25 ou se é 50 pontos base. Fica em aberto, o comitê fala de fatores que vão trazer confiança sobre o ritmo que deve ser seguido. Ele não menciona no comunicado, o comitê não menciona no comunicado que fatores são esses, né? Mas certamente envolve mercado de trabalho muito aquecido no Brasil. Também a tendência do câmbio, que se mostrou uma tendência de apreciação nesse início de ano. Esses são fatores que certamente vão determinar ali o ritmo, tá, de corte de juros. Eu acho que o mercado vai ter dificuldade nesse início de colocar uma precificação para um desses extremos, né? Acho que deve ficar uma precificação intermediária entre 25 e 50, dado que a comunicação diminuiu muito a chance de manutenção, né? E chegando mais perto ali da reunião de março, acho que com mais informação, o mercado deve convergir para um desses dois ritmos de corte. Nós aqui estamos projetando hoje um corte de 25. Em março, né? Em março, isso. Começar o ciclo de corte com 25. Você falou ali da palavra serenidade, eu sei que vocês olham bem os detalhes, né? As palavrinhas ali do comunicado. Essa foi a palavra ali que chamou mais atenção? É uma palavra que chama bastante atenção porque sugere, né, que, enfim, vai começar com cautela e vai fazer um tamanho também de ciclo total cauteloso, tá? Eu acho que o mercado hoje precifica um ciclo que é relativamente curto comparado com ciclos típicos de corte no Brasil. E eu acho que essa serenidade vai numa linha de, né, não exagerar, pelo menos não a partir de agora. Se a gente está com dúvidas sobre 25 ou 50 na próxima reunião, o ciclo total acho que não seria prudente nesse momento também falar de ciclos maiores, né? E eu acho que vai um pouco nessa linha o uso dessa palavra. Qual que é a projeção para acabar o ano, no fim de 2026? Quanto que vocês acham? A gente está com 12,75 de juros no final do ano, né? Então tem um ciclo de corte de 225 pontos base, que, de novo, é um ciclo que eu diria que não é grande, mas ele é coerente com política fiscal e política monetária. Olhando de forma mais ampla o que está acontecendo na economia, não parece ser o caso que a gente vai ter espaço para um corte muito mais expressivo. Uhum.
E Lucas, a gente falou, né, comecei falando que foi a quinta manutenção da Selic em 15%. No ano passado ela começou ali em torno de 12,25%, mas quando a gente olha os juros futuros, principalmente ali os prazos mais longos, ele foi de quase 15% no ano passado, agora para em torno de 13%. O que explica isso, né? E até explicar aqui para o nosso público por que a gente olha ali, né, em renda fixa os juros futuros, né? Isso é bastante interessante, né? Porque é muito comum falar da taxa Selic. Todo mundo fala da taxa Selic porque é a taxa básica de juros, a taxa de curtíssimo prazo da economia. Mas quando vamos negociar no mercado, está todo mundo querendo saber qual que vai ser a média da taxa daqui até lá, né? Que é basicamente o juro futuro pré-fixado. É uma média do que se entende, do que está precificado, que vai ser o ciclo da Selic. E curioso, né? Curioso o fato de que a gente subiu a taxa Selic no ano passado e na primeira metade, mantivemos no segundo semestre e durante todo o ano a curva pré-fixada fechou taxa, né? Ou seja, a taxa caiu. E para tentar entender esse movimento, a gente tem que dar um passo atrás. Qual que foi o ponto de partida, né? A gente veio ali de uma virada de 2024 para 2025, que tanto o mercado americano quanto o doméstico, estávamos aqui refazendo as contas sobre a política monetária, né? Então, o americano estava já reprecificando o juro, o Fed não ia cortar ali naquele início de 2025. Aqui também, né? A taxa de câmbio, o dólar chegou a 6,20, assustou bastante, o mercado ficou com medo, botou muito prêmio ali, a gente teve um final de ano de 24 para 25 ruim, né? Novembro, dezembro, bastante ruim. E entramos o ano com muito prêmio, né? Então, se por um lado é ruim, por outro é bom, porque a gente não precisava fazer muita coisa em 2025, nada muito estrutural, para entregar um resultado melhor do que estava embutido nos preços. Só para ter uma ideia, os economistas projetavam uma inflação perto de 5%. Quando eu vou para a curva de juros, o que os traders estão precificando, eles chegavam a colocar 7,5% de inflação. Então, ou seja, se o economista tiver certo, já por aí a gente já teria uma descompressão de risco, né? O mercado simplesmente revertendo parte do pessimismo. E o ano foi, inclusive, melhor do que isso. A gente chegou com uma inflação de 4,3%, foi um ano melhor nessa linha, e a gente teve um componente global, né? O Fernando já comentou, um componente global que eu falei, é a onda que levanta todos os barcos. E aqui, especialmente no Brasil, onde temos uma memória inflacionária muito viva, isso foi desinflação, né? Então a gente viu o focus do início do ano passado para o que foi realizado, uma diferença muito grande, principalmente alimentos, tivemos uma reversão do choque do ano anterior, bens veio para baixo em relação às expectativas, muito em função também da moeda. O investidor só ficou um pouco mais atento à parte de serviços administrados, tem ali energia, etc., que é uma parte que vai ser difícil aí para frente. Então, isso explica, ou seja, teve uma descompressão. A nossa métrica, a gente calcula, aqui temos um modelo proprietário para calcular o prêmio de risco embutido na renda fixa e na virada de 2024 para 2025, esse prêmio de risco era semelhante àquele biênio 2015-16, uma grande crise no Brasil, e a grande crise financeira ali em 2008. Então, foi realmente um momento de estresse. Melhorou não porque fizemos algo, melhorou porque tinha muito prêmio, então explica bastante. Agora à frente, né? Então, o que é importante entender do comunicado para o mercado? Primeiro, já está precificado na curva um ciclo parecido com o que o Fernando falou, até um pouco mais. Então, se isso acontecer, não deveria mudar muita coisa. O que a gente vai ter que entender é por que o Banco Central vai continuar cortando o juro. Se vai ter um motivo externo, esse ciclo vai continuar, o ciclo de rotação, né, em direção a mercados emergentes. Eu estou mais preocupado no pano de fundo do que efetivamente se vai cortar ou não, porque isso já está no preço, como a gente diz. Então, eu quero voltar, você falou da inflação, quero voltar nesse tema aqui com o Fernando, que saiu nessa semana o IPCA 15, veio ali em 0,20% em janeiro,
foi abaixo do esperado pelo mercado, abaixo do que veio em dezembro. Inclusive, até muita gente estava esperando um corte ontem, né? Se animou com esse IPCA 15. A gente viu algumas expectativas ali esperando um corte da Selic de ontem. Então, eu queria entender com você, Fernando, esse cenário de inflação. Realmente ele está desestruturado para justificar uma Selic em 15%? Ou o comitê ali, o Copom, ele vê esse IPCA 15, mas ele quer ver algo mais nas expectativas, ele quer ver algo mais estrutural, ele quer confirmar essa queda da inflação mesmo? O que pega nessa inflação e na Selic, nessa relação? Ótimo, Marcele. De fato, a inflação veio um pouquinho abaixo do que esperava o mercado. Eu acho que qualitativamente também foi uma boa inflação, com alguma queda em núcleos. Segue uma tendência de melhora, uma melhora que também ocorre nas expectativas de inflação. Agora, a pergunta também poderia ter sido feita de outra maneira, assim, aonde poderia estar a inflação se os juros não estivessem em 15, né? Então, eu diria que os juros, onde está, ele ajuda nesse cenário desinflacionário de forma relevante. Acho que o comitê tem fatores que ainda quer observar, o mercado de trabalho, que é muito importante como um determinante de pressões salariais. Mercado de trabalho muito apertado, com uma taxa de desemprego níveis próximos do recorde de baixa. Isso pressiona salários, que por sua vez pressiona principalmente a inflação de serviços, sendo serviços o setor mais intensivo em mão de obra. A gente, no ano passado, teve uma inflação de serviços de 6%, esse ano a gente projeta 5,5%, quer dizer, uma inflação muito alta. E vamos lembrar que serviços têm um peso muito grande no IPCA. É um peso em torno de 35%, mais de um terço, portanto, do IPCA vem de serviços, né? Então você precisa ter uma mudança no mercado de trabalho que nem começou ainda, para depois ter uma mudança na dinâmica salarial, para finalmente impactar serviços. Isso sugere que não tem espaço para grandes cortes de juros. A inflação vem melhorando, mas vem melhorando principalmente pelo que a gente chama de bens comercializáveis, né? Bens que são exportáveis ou importáveis internacionalmente, que são bens que estão sendo muito influenciados por um câmbio mais apreciado, preços praticados pela China também, que são mais baixos. Você vê que são fatores externos, né? Quando a gente olha para a economia interna aqui, a gente vê um mercado de trabalho muito aquecido e, portanto, nessa inflação do que a gente chama de não comercializáveis, serviços, a gente ainda vê uma pressão bastante significativa. Cabe, sim, o início de um corte de juros. A economia tem desacelerado, a inflação desacelerando, expectativas corrigindo, mas acho que tem que ser, como o próprio Banco Central disse, com serenidade, com calma, com cautela, dado esse quadro e essa composição da inflação que ainda está muito pressionada e deve continuar pressionada, né? Você tem um terço da inflação, mais ou menos, né? Inflação de serviços, com uma inflação ali perto dos 5,5%, sugere que a inflação não tem como cair de maneira muito sustentável para próximo de 3%, que é a meta. É verdade que nesse início de ano, a inflação deve cair bastante na variação ano contra ano. Vale mencionar isso também, pode ser um fator, inclusive, que pode impactar os mercados, né? A gente vai ter uma inflação ano contra ano que vai cair muito por um efeito base de preço de alimentos, que no ano passado estavam mais pressionados. No final desse movimento de queda por efeito base, talvez tenha uma influência do bônus de Itaipu. Deve trazer a inflação ali para próximo da meta de 3%, mas por um efeito base, depois a inflação deveria voltar, tá? Então, o Banco Central deveria olhar através desse efeito base, tentar olhar a tendência inflacionária e corrigir ou calibrar, usando a expressão que ele utilizou ontem, os juros, trazendo ele um pouco para baixo, mas não de maneira a não reconhecer essa composição da inflação, que ainda tem um peso muito grande para itens mais ligados aqui à aceleração da economia doméstica, como é o caso de serviços. Legal. Não é só olhar o índice, né? A gente Não. vê ali IPCA, se anima, mas não, tem que olhar Tem a o efeito composição. base, tem a composição, tem o núcleo, tem várias... Efeito sazonal, às vezes, também, pode né? ser também. Então, assim, a gente olha para uma gama de aspectos da inflação para poder fazer um diagnóstico, né, de corte de juros, ou de intensidade, do tamanho do ciclo de corte de juros.
Legal. Queria voltar com o Lucas então. Você já falou bastante ali né, você falou na tua primeira fala, da descompressão do prêmio de risco vista em 2025. Aliás, inclusive tem um relatório, né, de perspectivas de 2026, a gente vai deixar o link aqui na descrição, que o Lucas faz assim um panorama, o Lucas e toda a equipe bem legal, tem gráficos para comparar e entender tudo que a gente está falando aqui. Mas você fala ali no relatório também que mesmo com essa descompressão de risco, ainda estamos distante do nível de 2 anos atrás, né? Que chegou ali o juro de longo prazo, chegou ao redor de 10% ao ano. Então, o que eu quero saber com você? Vamos chegar lá nesse patamar de novo? E também, Fernando, o que falta para chegar nisso? Difícil. É difícil pensar nesse nível como um equilíbrio de longo prazo para a curva de juros. E a gente tentou aprofundar um pouco e tentar responder isso de forma um pouco mais técnica. Então, temos lá o nosso modelo, a gente decompõe os movimentos da curva para entender de onde veio cada coisa e conseguimos fazer as projeções. Basicamente, entendemos que são 4 fatores que afetam toda a curva de juros. Você tem ali a Selic, que governa a parte mais curta da curva, né, o curtíssimo prazo. Você tem que a gente chama de fator expectativas, que é basicamente a projeção do mercado ali para o horizonte relevante. Vamos ficar ali nos 18 meses, vamos ficar nos 1 ano e meio, 2 anos. E aí tem outros 2 fatores. Um mais estrutural, que é aquele juro de equilíbrio que os economistas estimam, isso não é observado. E tem também o prêmio de risco, que basicamente o que seria esse prêmio de risco? É quão os traders estão confiantes sobre os números que os economistas passam. Então isso é muito importante para entender essa saída dos 10% para os 13%. Tudo confiança, né? Uma parte importante é confiança. Por quê? Naquela época, se a gente pega ali, você citou o final de 23 e início de 24, juro longo no Brasil. Longo aqui a gente considera um prazo de 5 anos, que é considerado longo prazo no Brasil. Estava em 10%. Naquele momento, a gente vinha de 2 anos de surpresa inflacionária baixista, né? Ou seja, a inflação vinha surpreendendo para baixo. Tivemos um pico de inflação em 2021, depois veio 2022 um pouco mais baixo, 2023 a inflação vinha cadente. Então todo mundo olhava para frente e falava, tá convergindo, em algum momento vai convergir, pode ser lento ou não, mas vai convergir. Então quando o economista ia na mesa dos traders e passava o número, eu falava, poxa, acho que vai ser um pouquinho mais baixo que ele está me falando. E aquilo foi a virada de 23. Então, o mercado acaba ficando um pouco mais complacente nesses momentos. E dá menos prêmio, então até tira do que o economista falou. Foi exatamente aquele momento. Quando a gente faz a decomposição, o que leva o juro longo de 10 para o 13? A maior parte disso, são ali cerca de 300 basis points, ou 3 pontos percentuais, pelo menos metade no nosso modelo fica ali em prêmio de risco. E não é que o prêmio de risco agora está alto. Não está. Inclusive, a gente teve, como eu comentei, uma descompressão grande ao longo do ano. O problema é a base de comparação, né? E num cenário, como o Fernando falou, de uma economia resiliente, de um mercado de trabalho apertado, é difícil achar que a gente vai ter um espaço tão folgado assim para ver uma projeção mais robusta de corte, uma inflação que em algum momento a gente vai vislumbrar abaixo da meta, onde o trader fica muito confortável em apostar contra até o economista e ser mais complacente com o cenário. Então, por esse fator, já me deixa um pouco desconfortável em achar que essa taxa vai voltar a aparecer. Tem um outro fator também que é muito importante, o Fernando já falou parte disso, que é o tal do juro neutro, o juro de equilíbrio da economia. De lá para cá, a gente pega o relatório Focus, que é o consenso de mercado, o consenso dos economistas, esse número aumentou em quase 1 ponto percentual. Então a gente está falando aqui que, poxa, o mundo parece diferente daquela época. Os bancos centrais vão ter mais trabalho, vão ter que colocar a taxa um pouco mais alta. É isso que a gente vê refletido no relatório. O trader pega isso, coloca o prêmio, ele joga isso no preço, então a taxa fica ali um pouco mais alta. Tem 2 fatores circunstanciais, Selic e a própria expectativa, né? Então,
Isso aí vai mover a taxa para baixo ao longo desse ano. Selic vai impactar principalmente nos trechos mais curtos da curva, mas essa expectativa, ao caminhar desses próximos meses, a gente vai olhar para frente e os próximos 6 meses a gente vai começar a achar que vai ser mais baixo que agora. Isso vai ter um impacto benigno ali, ou de baixa na taxa longa. Mas um ponto importante, eu menciono aqui novamente, o que precisamos para ter uma taxa? Eu acho que 10 não chega por esse fator. O prêmio de risco lá era um cenário muito diferente de hoje. E ainda tem uma questão do juro neutro. Ou seja, diferente dessa última rodada ou desse último ano, daqui para frente é um jogo mais difícil. É um jogo onde a gente tem que resolver problemas estruturais. A gente vai ter que convencer o mercado e os economistas de que o juro neutro é mais baixo. Isso, então, é mais difícil de acontecer. E tem essa parte do prêmio de risco que pode ceder um pouquinho, não vai chegar no nível lá, mas pode ceder. Ou seja, a gente tem que entender se esse movimento de câmbio vai persistir, vai ter realmente uma rotação mais perene para mercados emergentes, a gente vai entrar na rota de novo ou não, ou isso é algo pontual, então isso precisa ser entendido aí ao longo dos próximos meses. E o que a gente vai fazer aqui, né? Então, ao longo do ano a gente vai ter que responder a isso. Acho que vai ser um pouquinho mais baixo do que esses 13, acho que a gente vai ficar um pouco distante desses 10. E, Fernando, ali você como economista, né? Como que vocês estão vendo aí essa questão do ponto de equilíbrio, do juro de equilíbrio aqui no Brasil mais alto, como o Lucas falou? O Lucas até mencionou, né? O cenário externo mudou certamente, os juros estrangeiros é mais alto, né? Passamos anos aí com juros nos Estados Unidos próximos de zero. O nível mais baixo que a Selic chegou naquele momento foi em torno de 7%. Eu estou descontando aqui o momento da pandemia, né? Tem um spread muito grande entre os juros brasileiros e os juros americanos, por exemplo, e agora os juros americanos têm um patamar mais elevado estruturalmente, aparentemente, né? Esse é um elemento, o juros global mais alto. Mas eu até queria destacar um outro elemento que eu acho muito importante aqui, que é ligado a uma questão mais conjuntural de política fiscal, né? Mas ligado ao tamanho do governo, que acaba condicionando uma ideia de juros de equilíbrio de curto prazo. O juros de equilíbrio no curto prazo ele tende a ficar mais alto quando você tem um governo maior, uma política fiscal mais expansionista. Acho que é bem intuitivo aqui, né? A gente com um governo maior, isso pressiona a economia, gera pressões inflacionárias. Você tem que encolher o resto da economia, o setor privado precisa encolher, e a variável que faz esse ajuste é os juros, né? Que faz as coisas caberem na economia sem gerar pressão inflacionária. Então, se nós quisermos, né, trazer esses juros de equilíbrio para baixo, nós temos que ter uma discussão de tamanho de governo, de encolher o tamanho de governo, que não é uma coisa que eu acho que a gente vai estar discutindo no curto prazo, né? Então, eu corroboro aqui a visão do Lucas de que há uma certa dificuldade de imaginar os juros muito mais baixos nesse contexto. Tem uma pressão sobre a economia de demanda que é duradoura, ela não é estrutural, é conjuntural, ela pode ser modificada, mas ela tende a durar durante um bom tempo e com isso pressionar, gerar pressões inflacionárias e manter um juros de equilíbrio, quer dizer, os juros a partir do qual você começa a gerar queda de inflação num nível muito alto, né? Que é o que a gente tem visto. Legal. Bom, a gente já falou bastante de Brasil, já deu umas pinceladas ali do cenário internacional, mas eu quero falar um pouquinho mais, porque na super quarta a gente também teve a decisão do Fed, né? Sem dúvida, muito importante. Sim, ele manteve os juros lá entre 3,50% e 3,75%. Então, Fernando, o que foi essa decisão? Como que está esse cenário por lá? Foi muito dentro do esperado, né? A expectativa é que não houvesse movimento de juros. O que eu acho que chamou a atenção ali é que o comitê mostrou um certo otimismo com a atividade econômica, com o mercado de trabalho, e aí decidiu fazer uma pausa, né? E você teve o Jerome Powell, presidente do Fed, falando que o Fed está muito bem posicionado, né? Então, sugerindo ali que não tem corte iminente, não cortou agora. Agora, o que fica no radar, né, é que você teve 2 membros que votaram para corte, né? 0,25, né, que eles votaram. Né? Os 2 votaram. Acho que a barra não fica muito alta para ver cortes, tá?
Agora, fica talvez realmente um cenário mais para a segunda metade do ano. A gente tem um tema muito importante ligado ao Banco Central Americano, que é a saída do Jeremy Powell e uma indicação do novo presidente do Fed pelo Trump. A gente não sabe quem é o nome, tem oscilado muito aí as possibilidades, né? Mas fica para a segunda metade do ano uma noção que a gente deve ter corte de juros nos Estados Unidos. Nós, aqui no Itaú, estamos com 2 cortes na segunda metade do ano, considerando que vai haver essa mudança, né? E eu acho que um tema que a gente tem que observar aqui atentamente é se não vai haver uma forçação de barra, um corte de juros ainda mais intenso do Fed, né? Que sinalizaria que o Fed tem uma meta implícita de inflação que é acima de 2%. Isso é um tema muito relevante porque acaba impactando, inclusive, a discussão do dólar, né? Então, esse é um ponto para a gente observar. Então, já que você já deu o gancho aí falando de dólar, e também um ponto, né? Você falou desse fim do mandato do Powell, estão falando muitos nomes, e o Trump também já deu várias declarações ali pressionando para um corte de juros. Inclusive, a gente teve o caso ali, a gente viu as notícias do caso da Lisa Cook. Então, eu queria entender com você todas essas incertezas em torno do Fed, eles pegam no dólar? E também queria entender um pouco do ouro, né? Porque bateu o recorde ali de $5.300. Então, também, como que está o cenário do ouro? Eu acho que o grande tema desse início de ano tá essa renovada perda de valor do dólar. Tá? E aí o ouro subindo. E você mencionou o Trump questionado sobre o valor do dólar, falou que o dólar está bem onde ele está. Né? Então, não é que o presidente do Banco Central, desculpe, dos Estados Unidos, mostrou qualquer preocupação com relação a isso. Né? Isso só adiciona lenha nessa fogueira. E um movimento que já vem desde o ano passado, acho que uma das grandes surpresas do cenário do ano passado, né, em relação ao que se esperava no início do ano passado, essa grande perda de valor do dólar ao longo do ano, que gerou um ganho de valor do real e de várias outras moedas, né? Isso tem muito a ver com o crescimento grande dos descontentes com o dólar no mundo. Se você pensa em regiões que não têm um alinhamento político ou geopolítico com os Estados Unidos, você pensa Rússia, China e seus aliados, né? Mais preocupados em ter reservas em dólares, saindo do dólar. Isso fez esse movimento das moedas, das outras moedas se valorizando, inclusive do real, e o ouro se valorizando como uma alternativa. E esse ano esse movimento está sendo exacerbado por temas geopolíticos. A gente teve nesse início de ano o tema da Groenlândia, que saiu um pouquinho do radar agora, mas temos temas como o Irã, e temos esse tema muito fundamental, que é a condução da política monetária pelos Estados Unidos. Se houver uma perda de credibilidade na condução da política monetária americana, sem dúvida é uma coisa negativa para o dólar, né? E a essa altura já tem algo precificado sobre isso. Então, são vários os elementos aqui que estão causando a perda de valor do dólar. E como não há uma alternativa clara, uma moeda para a qual essa migração deveria ir, né? Você tem o Yuan com controle de capital, você tem a Europa com baixo crescimento, o Japão com baixo crescimento e agora com temas fiscais também importantes. A moeda, esse recurso acaba migrando para o ouro, acaba migrando para regiões que geopoliticamente são mais isoladas. Eu colocaria a América Latina nesse grupo, apesar do tema Venezuela. Então você vê moedas da América Latina se valorizando muito. E a gente tem que observar, por isso esse tema do Fed é tão relevante, né? Como é que vai ser a abordagem do Fed na medida que sai o Jerome Powell, entre um novo presidente? Isso pode impactar de forma significativa a trajetória do dólar à frente, nos impacta aqui diretamente no câmbio, né? O nosso câmbio poderia ficar mais apreciado num contexto feito esse, aí a inflação de comercializáveis acaba sendo impactada, pode impactar a política monetária. Então, você vê que é um tema que tem uma grande cadeia de repercussão, né? Em maio que acaba, né, o mandato do Jerome Powell. Então, até lá, principalmente maio, a gente deve ver um noticiário bem agitado, né? Eu acho que essa decisão pode ser amanhã, depois de amanhã ou qualquer dia até maio, né? Então, esse é o grande problema, que a gente não tem aqui uma data para quando vai ocorrer essa decisão. E mais do que isso, mesmo que ocorra a decisão, a gente vai precisar observar um pouco o próprio novo presidente do Fed, o que vai dizer, como que ele vai atuar. Enfim, então acho que vai ficar uma incerteza grande, talvez até além de maio, né? Sim.
Bom, Lucas, vamos lá. Então, que a gente prometeu na abertura, a gente já falou de todo o cenário, falou da manutenção da Selic, falou do Fed. Onde estão as oportunidades em renda fixa? É pré, pós-fixado, título atrelado à inflação, crédito privado também? Onde que estão aí? Onde que pode investir? Essa pergunta ela vai, né, acabar se alinhando com tudo que a gente falou até aqui. Acho que ficou claro e tudo que o Fernando falou eu concordo bem. E se a gente bater isso no liquidificador, vão sobrar duas coisas, né? A gente tem problemas estruturais, né, ou temas estruturais que a gente tem que endereçar aqui no Brasil e temos que observar essa parte. A gente é passageiro, né, nessa história do dólar, então a gente tem que observar o que está acontecendo lá fora. Pensando na parte doméstica, mais difícil de ter alguma mudança estrutural aqui nesses próximos meses. Então, acho que o externo vai governar muito a dinâmica do mercado de renda fixa aqui no Brasil. Se a gente pensar num ciclo de dólar para baixo, certamente os traders vão ficar acompanhando e vão tirar um pouquinho ali da inflação esperada. É isso que o Fernando falou, né? O dólar vindo abaixo, isso ajuda bastante no controle inflacionário. Eu acho que já está bem precificada a inflação para frente, né? Eu comentei, abri dizendo que a gente teve uma divergência grande entre traders e economistas lá na virada de 24 para 25. Os traders já estão começando a ficar muito animados com a inflação, né? Eles não estão colocando muito prêmio de risco na inflação dos economistas e de vez em quando já estão querendo apostar que vai ser mais baixo, né? Então, quando eu olho o que está precificado no mercado e olho o relatório Focus, tem ali alguma animação com isso. Essa parte externa, para mim, é um dos fatores mais importantes. Pensando no curto prazo, o trader vai continuar apostando nisso. Para quem está fazendo uma alocação de médio e longo prazo, acho que já não é o jogo. Eu iniciei o ano passado muito animado e vinha colocando isso em todo o relatório, com os títulos pré-fixados para os vértices de 2 a 3 anos, que era onde iria captar essa possível animação do mercado, né? Começamos o ano com muito prêmio, falei, poxa, não faz tanto sentido esse prêmio, é ali que é a melhor forma de capturar. E olhando para o longo prazo, tinha muito prêmio em todo lugar, então, no longo prazo no Brasil, melhor ficar no título, né, atrelado à inflação, principalmente para o investidor pessoa física, que tem um horizonte de mais longo prazo, está constituindo poupança, né, fazendo crescer o seu patrimônio. Esse ano é diferente. Então, ano passado foi o ano do pré-fixado, inflação implícita caiu, a curva pré-fixada caiu também, isso ajudou bastante, esses títulos tiveram ali uma rentabilidade muito interessante, né? Esse ano é ano de esperar, é um ano de menos trading para o investidor que tem um horizonte longo, um ano de conquistar, colocar o tijolinho na parede. Como? Gosto mais de títulos atrelados à inflação de médio prazo, porque continua muito alto, a gente precisa resolver os problemas no Brasil e, se a gente observar taxa de câmbio continuando a cair, em algum momento vai ter uma mudança em relação à nossa visão de inflação de longo prazo. O mercado vai começar, né, se o Brasil realmente entrar na rota do investidor global e for entendido que é algo mais perene, não dá para continuar precificando que a gente não vai atingir a meta, né, nos próximos anos. Em algum momento isso muda. Então, o título atrelado à inflação aqui de médio prazo faz bastante sentido. No longo prazo, continua uma taxa muito alta. A gente está falando de juro neutro. Os economistas saíram ali daquele patamar de 4,5%, foram mais para 5%, 6%, onde está a discussão. Os títulos estão oferecendo aí 7%, 8%. Né? E com várias oportunidades, com isenção de imposto de renda a depender do produto. Então, é onde eu acho que o retorno vai vir, né? Principalmente se a gente, de fato, endereçar no lado interno e tivermos aí alguma ajuda do setor externo, isso vai vir via câmbio. Então, na minha visão, eu ficaria no médio e longo prazo com os títulos IPCA+, eu ficaria com o CDI ainda no curto prazo, né? O investidor tem que manter essa reserva. E eu esperava, é um momento de maior seletividade, né? Então, a gente pode até falar do crédito também, é um outro ponto, né? O crédito no Brasil, ele é um produto ainda interessante, o crédito privado, é um produto muito interessante.
até por essa isenção de imposto de renda. Mas não é o mesmo jogo que foi jogado nos 2 últimos anos. A gente veio com um nível de spread de crédito nos 2 últimos anos muito alto. Até por problemas em algumas empresas que acabaram assustando o mercado. Isso mudou, o spread comprimiu. A gente já vê hoje um mercado, principalmente dos títulos CDI+, que são muito negociados por fundos de investimentos. Esse mercado diminuiu, né? Diminuiu, que eu digo, o volume ali de negociações, porque as taxas, principalmente dos títulos de melhor qualidade de crédito, já começam a não pagar a conta, né? O fundo olha e fala, poxa, se eu alocar aqui, eu mal pago minha taxa de administração, quanto mais gerar algum retorno para o investidor. Então a gente viu um volume de negociações caindo ali na segunda metade do ano. Quando a gente vai para os títulos IPCA+, as debêntures incentivadas... Isso que eu ia te perguntar, quais títulos entram aí? Exato. Debênture e CRI-CRA? Debêntures, e aí é interessante fazer essa distinção. Debêntures incentivadas é um mercado de pessoa física, em grande parte, e a gente tem os fundos de debêntures incentivadas, que cresceram muito nos 2 últimos anos. Os spreads comprimiram bastante. Então, é onde tem, principalmente, onde tem menos oportunidade nos títulos AAA. Quando a gente vai para a CRIs e CRAs, é um mercado onde esses fundos não alocam. E quem pode alocar são aqueles fundos, né? FIAGROS, FIIs, que é uma indústria menor do que a de debêntures incentivadas. Então, tem menos pressão no secundário, a gente começa a ver algumas distorções. Então, tem mais prêmio em CRIs e CRAs e menos em debêntures incentivadas. Então, tem ali alguma possibilidade, né, de analisar e fazer uma troca. Então, a gente vê espaço para isso. E o que eu comentei falando sobre o mercado de DI+, qual que foi a tendência ali no final do ano passado e o que deve ser a tendência esse ano? Tem menos prêmio. A gente vai ter que entender se vai ter muita alocação. Infelizmente, para quem faz análise e faz modelo, é um mercado que, para tentar entender isso, é um modelo muito ligado a fluxo, né? Quando a gente tenta estimar ali pelos fundamentos das empresas, você não consegue estimar corretamente o spread de crédito. Então, a gente tem que entender o fluxo. Aí vai depender da Selic, vai depender do humor com outras classes de ativos. É mais complexa a história. Eu acredito que vai ser um ano onde os gestores, para conseguir entregar retorno, eles vão começar a buscar em coisas menos óbvias, títulos menos óbvios, empresas com ainda um grau de qualidade de crédito bom, mas não é aquele óbvio, aquela grande empresa, a maior empresa do Brasil, que você não precisa se preocupar. Então vai ter um trabalho muito grande do lado do research, porque vai ter uma demanda grande para aqueles títulos que ficavam ali na prateleira e eram pouco analisados. Vai ter um trabalho grande dos times de originação de crédito, porque não vai ser fácil trazer uma grande emissão, porque isso já não vai pagar a conta. Você vai ter que originar em títulos, em empresas que são menos conhecidas. Então, vai ter um trabalho em conjunto esse ano para a gente conseguir fazer esse mercado. Vai ser um mercado de menor volume do que os 2 últimos anos, com certeza. Até pelo fator, né? A gente tem Copa, tem eleição, um ano bastante agitado no Brasil, então temporalmente vamos ficar mais concentrado aqui no primeiro semestre e ali no finalzinho, nos últimos meses do ano. Mas é um mercado que está se desenvolvendo bastante. Eu acho que vamos ter um ano de menor volume, mas para frente, muito importante, taxa de juros caindo, eu fico muito animado com o mercado de crédito. E aí, isso é interessante porque muitas vezes o investidor vai falar, pô, mas calma aí, se cair a taxa de juros eu vou para o mercado de ações. Sim. Não é exatamente assim. A gente teve um crescimento forte no mercado de crédito, mas foi muito concentrado nas grandes empresas, né? A gente não tem aquela classe high yield no Brasil, como tem nos Estados Unidos, e que faz o mercado ter mais profundidade. Então, taxa de juros caindo, se for ali para 12, se for para 12,75, que seja, a gente já começa a vislumbrar empresas menores. Poxa, eu aceito pagar os 15%, aceito pagar os 16%, e aí você começa a trazer para o jogo novos emissores. Você ativa o mercado secundário, você gera mais liquidez, então você expande o mercado de forma mais saudável, né? Esse movimento de crescer em cima dos mesmos nomes foi, né, a história dos 2 últimos anos. É bom, mas tem um teto. E a gente está se aproximando
desse teto. Então, estou vendo ali uma segunda fase, mas é um mercado que veio para ficar. Acho que para os próximos anos, muitos fundos que não negociavam crédito estão começando, vão continuar, outros vão começar a se interessar. E então eu vejo um horizonte muito positivo para a classe de crédito privado aqui no Brasil. Isso que você falou, eu acho interessante. O mercado de crédito privado é uma forma de você acessar empresas, títulos de dívida de empresas que não têm ações na bolsa, né? Então, às vezes você fala, poxa, eu quero um setor que não tem tanta representatividade na bolsa. No crédito privado você pode encontrar. É isso e até mais do que isso, né? Então, você tem empresas com ações na bolsa, empresas que não têm ações na bolsa, e você, dentro da mesma empresa, a depender do crédito, você pode acessar um projeto específico dela. Então, você tem um risco específico. Muitas vezes, você tem uma empresa com nível de crédito, com, né, o nível de crédito da empresa X, só que aquele título tem uma qualidade de crédito melhor, porque tem um nível de garantia que suporta, né? Então, o mercado de crédito ele tem muitas vertentes que a gente pode explorar aqui. À frente, com juros mais baixos, a gente vai deixar de olhar como aquela... Pô, vou comprar só o AAA porque, né, risco de crédito no Brasil é ruim. E acho que a visão do investidor vai amadurecendo, tá? E tem um ponto, só para complementar e fechar aqui, tem uma diferença muito grande entre as empresas no Brasil que acessam o mercado de capitais, que o investidor vai ver ali o CRI, o CRA, a debênture incentivada, das pequenas e médias empresas no Brasil. Essas sofreram bastante com a taxa de juros. Nesse mercado, principalmente nos debêntures incentivadas, a gente viu o contrário. Elas aproveitaram esse momento de demanda com juro alto para alongarem as suas dívidas. Isso aí explica muito porque a gente não viu grandes problemas de crédito no mercado de debêntures nos últimos anos, a despeito dessa economia com taxa de juros muito elevadas. A gente está vendo um operacional ainda muito forte em boa parte das empresas, compensando, né, essa despesa financeira elevada que realmente aconteceu. Legal. E no mercado de crédito privado, se não tem acesso na emissão de um título, você pode acessar por meio de fundo, né? Tem bastante fundo de crédito. Tem os fundos CDI, tem os fundos de debêntures incentivadas, tem os FIAGROS, tem os próprios FIIs que compram muitos CRIs. Então, tem uma série de veículos ali que podem ser utilizados pelo investidor. Legal. Esse ano é o ano da seletividade. Entender se o crédito está de acordo com o seu horizonte de investimentos, com um momento de spread já fechado e sem grandes perspectivas de uma compressão ainda maior, isso é muito importante, né? Não dá para contar com o mercado secundário ali para vender isso. Então, não dá para comprar um título muito mais longo do que eu sei que eu posso carregar. A gente vai ter que ajustar esses prazos nas carteiras, mas a qualidade de crédito em si não nos preocupa nesse momento. Então, importante olhar os relatórios da tua área, né, Lucas? A análise ali para escolher a melhor opção. Bom, Fernando, para encerrar o nosso episódio, queria entender ali com você o que o investidor precisa ficar de olho, né? Pô, até o próximo podcast, a gente falou bastante do cenário aqui, mas tem algum dado para sair que ele tem que ficar de olho? Tem alguma notícia? Pô, a gente vê o cenário geopolítico bem conturbado. Sem dúvida. Então, o que o investidor tem que ficar atento ali? Poxa, ele viu a notícia ali de alguma coisa, ele tem que prestar atenção. Olha, além dos relatórios do Lucas aqui, que de fato ele fez um relatório sobre 2026 que está excepcional, né? Eu diria que a gente tem que... você mencionou o tema geopolítico, a gente falou pouco de geopolítica aqui. Acho que é um tema muito relevante para o ano, tem vários temas geopolíticos misturados, né? Eu diria que nesse curto prazo a gente tem o tema do Irã, que com impactos aí no mercado de petróleo, potenciais, né? Então, geopolítica em geral, tá? Eu acho que pode mexer bastante com os mercados. E lá fora, o outro tema que eu adicionaria é o que a gente já discorreu bastante aqui sobre ele, que é a substituição do presidente do Fed, como é que vai ser, quais são as implicações. Então, lá fora são esses dois eventos. O da substituição do presidente do Fed, a gente falou que tem um prazo até maio, né? Internamente, eu acho que a gente tem que olhar muito para mercado de trabalho, tá? Dados de mercado de trabalho, eu acho que é o que poderia dar uma confiança maior para cortes de juros ou não, né? Aqui no Brasil, tá? Então, esse tema do mercado de trabalho, eu acho que dados ligados ao mercado de trabalho são muito importantes. É um ano
que a política fiscal vai estar presente, é um ano eleitoral, a gente tem que olhar que tipo de medidas vão ser feitas do lado fiscal, tá? Nós já temos um nível de dívida bastante elevado, cresceu muito nos últimos anos. Como é que fica esse estímulo esse ano? Como que isso altera, por exemplo, a atividade econômica? Vai estimular mais o consumo? O que isso implica para a inflação? O que isso implica para os juros em si? Então, acompanhar um pouco políticas do governo de estímulo que impactem a atividade econômica, acho que também seria muito importante. Sobre a eleição, eu ainda destacaria o seguinte, né? Acho que tende a causar bastante volatilidade esse ano, é o que ocorre em geral em anos eleitorais, tá? Acho que tem muitas incertezas ainda no radar. Acho que tem uma data específica ali que é importante, que é abril desse ano, em que aqueles presidenciáveis, quem quiser concorrer à presidência da República e tiver cargos públicos, vão ter que se desincompatibilizar nesse mês de abril, e a partir daí a gente vai saber quem vai concorrer ou não, e vai poder, pode ter mudanças de percepção com relação à eleição em torno dessa data, né? Então, abril, maio, junho, ali naquele entorno, você pode ter mudanças de candidatos, pode ter mudanças nas pesquisas, pode ter Isso que o Fernando falou é interessante, porque historicamente, até na curva de juros, no mercado de renda fixa no geral, maio e outubro são os meses, em anos eleitorais, são os meses em que a gente vê realmente maior volatilidade, né? Isso está explicado. E Lucas... Maio define o cenário e outubro são as eleições. Exato. Lucas, isso bate também com uma análise nossa de prêmio de risco. A gente tem uma medida de prêmio de risco no Brasil que não é só do mercado de renda fixa, mas é mais ampla, que também mostra que em anos eleitorais você costuma ter uma elevação do prêmio de risco. Maio, junho, outubro, novembro. Isso. Novembro é pós-eleição, mas pode ocorrer também, dependendo da eleição em si. Então, é difícil. Aqui eu acho que é mais fácil falar que vai ser um ano muito volátil. Tentar calibrar o mês que vai ter a volatilidade é mais difícil, mas dá uma indicação. É um chute educado aqui de meses que eu acho que podem ocorrer maior volatilidade. Legal. Bom, muito obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Lucas. Sempre um prazer. É isso, gente. Então, os relatórios que a gente mencionou aqui do time do Lucas, a gente vai deixar na descrição. E você que ficou até aqui, muito obrigada pela audiência. Lembre ali de curtir os nossos canais do Itaú Views no YouTube, Spotify, no Telegram, que a gente sempre coloca ali os relatórios, as informações. Até a próxima!